Olá, vamos conversar um pouco sobre dislexia? Se você é um psicólogo iniciante, se você está estudando psicologia, em qualquer área da psicologia que você for trabalhar, eu vou dizer que é muito importante hoje em dia a gente identificar as características pessoais de cada organismo. Então, reservei esse vídeo para você entender um pouquinho sobre essa característica específica, a característica do disléxico. Meu nome é Anita Bacelar, sou psicóloga clínica, na verdade, né? Todo o meu acesso a esse tipo de tema foi por via da psicologia clínica e por via de um interesse meu na área da educação e da formação humana. Pois é, meu mestrado foi nessa área. Eu trabalhei com o conceito de formação humana e lá eu identifiquei o quanto que nós somos diversos. Bom, mas agora nós vamos falar só sobre uma diversidade, que é essa da dislexia. Bem, se nós formos considerar, parar para entender o que é dislexia nos dias de hoje, eu vou dizer, no contexto da saúde, dislexia é considerado um transtorno. Bom, daí você pode me perguntar, por que a saúde considera a dislexia um transtorno e não uma doença? Vou dizer, olha, ela não é uma doença porque o conceito de doença em si, ela tem um processo que ela pode ser crônica ou não, mas ela é algo que altera o organismo depois que esse organismo já existe. No caso da dislexia, não. No caso da dislexia, o indivíduo nasce com essa característica. Daí você pode me perguntar, e por que transtorno, né? Eu vou dizer, o transtorno é porque é algo que não tem como mudar na sua característica organísmica. Por isso a gente diz que quem é disléxico sempre será disléxico. Não tem como a gente acabar com a dislexia. Eu particularmente, mas acho porque sou muito voltada a essa relação com o humano que seja mais centrado na pessoa, de uma forma mais humanista, eu particularmente me incomodo com a palavra transtorno e gosto muito de usar a palavra condição. Então, se vocês me perguntarem o que é um disléxico, eu vou dizer, é a condição de um organismo em que, por questões do neurodesenvolvimento, então tem a ver com as células do sistema nervoso. Então, por questões da transmissão de informação dessas células do sistema nervoso, algo não ficou bem, falhou. Tá? Nessa falha, e essa falha, na verdade, ela está numa região específica, ela está na região da leitura e da escrita. Então, a dislexia envolve uma certa condição de aprender a ler e a escrever, de processar as letras, de fonemas, de junção de palavras, tem a ver só com essa área. Então, sempre que a gente fala de uma pessoa disléxica, eu diria, ela é uma pessoa com uma condição do neurodesenvolvimento, por isso ela não, ninguém deseja mudar essa pessoa, é do organismo dela, por isso não diria que ela é uma pessoa doente, ela é uma pessoa que tem uma condição singular, oriunda desse processo, se fala falha, tá? No processo de transmissão mesmo das células do sistema nervoso, mas eu vou dizer, eu não sei se é uma limitação, se constituiu assim, desse jeito. E está sempre focado na leitura e na escrita. É possível que você reconheça que existem outras dificuldades, né? Por exemplo, na matemática, na grafia, mas cada uma dessas tem outros nomes específicos. Quando a gente fala da matemática, se fala sobre descalculia. Quando a gente fala da grafia, se fala de disgrafia. Mas, de uma forma geral, a iniciação na leitura e na escrita e a dificuldade nesse processo, sim, nós vamos estar falando de dislexia. Bom, acho que enquanto definição ficou mais ou menos arrumadinho, né? A minha questão, quando eu penso na dislexia, ainda é que
esse elemento, como é uma questão de transmissão, ela não é igual para todos também. Então, nem todos os disléxicos, eles são iguais na sua intensidade da dislexia. E aí eu também reconheço um espectro. Tem das dislexias mais leves, as medianas e as mais graves. E a gente tem que tomar cuidado porque as leves, às vezes, podem se confundir muito com dificuldade mesmo no processo de alfabetização, que eu vou dizer que não é nada difícil de acontecer. É um processo mesmo complicado para as crianças, exige muito empenho, muita disciplina para elas aprenderem a ler e escrever. Então a gente tem que tomar um cuidado danado para também não ficar colocando todas as dificuldades que uma criança pode estar tendo de aprender a ler e escrever na cartilha do disléxico, tá? Porque tem singularidades muito específicas. Bom, eu não sei se você está gostando, mas se você estiver gostando, não deixe de se inscrever no nosso canal. Assim, ó, eu tô amando fazer esses vídeos para vocês e tô amando a receptividade que vocês estão tendo. As pessoas estão demonstrando interesse, então isso estimula muito a gente a fazer cada vez mais vídeos, tá? Então, não deixa de se inscrever no canal. Se você estiver gostando desse vídeo, olha, não evite o like, vai lá e deixe seu like. E se quiser comentar, e acho que tem um tal de um sininho também, né? Então, o que você puder fazer para demonstrar que o canal está fazendo sentido para você, eu gostar muito, até porque isso me estimula a fazer cada vez mais, tá? Bom, vamos continuar então pensando numa outra questão que acaba, eu acho que ajudando a gente a entender a partir do processo mesmo de aquisição de leitura e da escrita, tá? Tá, quais são as etapas do processo de aprendizagem? Pelo menos as etapas principais, tá? Para que a gente possa identificar por onde passa a dificuldade do disléxico. Ó, uma primeira etapa do processo é o reconhecimento das letras. E o reconhecimento das letras, ela se dá por um desenho inicialmente, né? Todas as letras têm um desenho. Então, quer ver? O C e o O, tá? O C e o O, quando a gente olha, a gente reconhece que ele tem um formato. E que as crianças, quando estão iniciando o processo de alfabetização, elas precisam identificar as diferenças do formato para que, por associação, elas consigam mais adiante entender o que é o C e o que é o O. Então, elas reconhecem como, o C é a metade de uma bola e o O é uma bola cheia. Se eu penso nesse sentido, a criança está fazendo associações, está dando sentido para os símbolos que a gente foi criando. Esse é o primeiro elemento para ela fazer uma decodificação da palavra, assim, do significado da palavra. Num segundo momento, o que ela vai começar a fazer? Ela vai identificar que a palavra ela é partida em fonemas. E esses fonemas estão vinculados a um som que a gente fala. Então, por exemplo, se eu falo K, Zá, o K representa um fonema que tem um som e o Zá também. Ó, a gente vai aprendendo, na minha época eu dizia que ia aprendendo por tijolinhos. Cada pedaço da palavra era um tijolo. Mas esse tijolo a gente precisa juntar, porque aí quando a gente junta, a gente consegue fazer o som inteiro e formar a palavra. Pois é, essa formação de palavra vinculada ao sentido do objeto, por exemplo, eu citei a palavra tijolo, né? Então, e vinculada à imagem do objeto, vai fazendo a associação da decodificação do som, que está vinculado a uma possível linguagem, e essa linguagem vai se transformar em escrita e em leitura. Vejam como são várias etapas. A criança disléxica tem dificuldade de fazer isso em níveis diferentes, como eu tinha dito antes, mas ela tem dificuldade de fazer isso. Vocês podem me dizer assim, ó, tá, mas isso significa dizer, podem me perguntar, né? Isso significa dizer que a criança disléxica não aprende? Eu vou dizer não. A dislexia nada tem a ver diretamente com inteligência, com capacidade de aprendizagem. Não, ela não tem relação com isso. A criança em si, que tem essa condição, ela tem dificuldade nessa aquisição específica. Se ela não tem outras coisas agregadas, não, o restante das coisas é possível ela fazer. Então, se a gente quer ajudar a criança e até mesmo um adulto a exercer a capacidade, toda a condição do seu organismo, daí a gente vai precisar ajudá-lo a aprender por outras vias, que não seja a via da
escrita e da leitura. Nossa, daí tá vendo o nosso problema? Nossa sociedade, nossa educação, ela é toda fundamentada em leitura e escrita. Então, a probabilidade de uma pessoa com dislexia ter muitos problemas que não sejam só da ordem da leitura e da escrita, mas ela vai começar a ter problema na ordem da aprendizagem dela de uma forma geral, se a gente insistir. O que a gente precisa? Criar espaços e metodologias que dê condições para elas colocarem em prática tudo que o organismo dela é capaz de fazer. Bem, por fim, quero realçar um aspecto que eu acho muito interessante. Algumas pessoas me perguntam assim, tá, Anita, mas todo dislexo ele é vinculado à arte? Eu vou dizer, não necessariamente. Ele não é necessariamente um artista, sempre. Mas significa dizer que o campo das artes, às vezes, é um campo muito propício para a expressão. Então, onde não tiver leitura e escrita, pode ser que ele se desenvolva mais e melhor. Então, por que não usar esse caminho para um processo de aprendizagem, né, dessas crianças? Bom, se você se interessou muito pelo tema, tem um filme que eu gosto muito, muito, e que expressa todas as dificuldades que uma criança com dislexia tem de estar no mundo. Isso nos ajuda muito a tomar consciência do que elas passam e do que podemos fazer para otimizar toda a potência que o organismo dela tem, que se chama Como Crianças na Terra. Nossa, acho esse filme um exemplo fantástico, vale a pena ver. E se você quiser ter mais conhecimento sobre não só esse tema, mas vários temas da psicologia e que todos eles estejam vinculados a uma compreensão um pouco mais humanista, seguindo os princípios da abordagem centrada na pessoa, vou te convidar, não sei se você já conhece, mas vou te convidar para conhecer a Escola da CP. A Escola da CP é uma plataforma em que ali nós estamos alimentando essa plataforma com vários conhecimentos que pode ajudar você a se aprimorar cada vez mais no campo da psicologia. Então, vou deixar aqui na descrição o link para você passear pela escola e depois me dizer o que você acha. Eu vou adorar te encontrar por lá para poder debater um pouco melhor sobre esses temas. Bom, vou ficando por aqui. Obrigada por ter me acompanhado até agora e nos encontramos no próximo vídeo.